Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Adriano e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas unidades, sobre a psicologia e o comportamento do consumidor. A gente pode perceber aqui nessa imagem, onde tem algumas pessoas que estão com algumas variáveis aqui, ó. E a gente consegue entender que algumas pessoas pensam em moda, outras pessoas em carro, outras pessoas em viagem, outras pessoas em esportes e assim sucessivamente. Mas no primeiro momento precisamos entender o que é o consumo. Esse comportamento é o estudo de quando e porquê e como as pessoas decidem comprar ou não um determinado produto. Ela vai combinar muitos elementos, vai combinar psicologia, sociologia, a parte econômica e tentar compreender o processo nessa tomada de decisão desse comprador, seja tanto individualmente como em grupo. A partir desse momento, precisamos conhecer o mercado de consumidores. E como que eu vou conhecer o mercado de consumidores? Eu irei conhecer esse mercado mediante a pesquisa de marketing. A pesquisa de marketing, ela pode ser exploratória ou conclusiva. A pesquisa exploratória fornece conhecimento sobre um determinado tema. Ela pode gerar uma hipótese ou não. Ela utiliza também as fontes secundárias, que são os estudos de caso, que são baseados nas experiências e observações informais ou livros que já aconteceram, que já obtiveram algum tipo de resultado. A gente também tem a questão da pesquisa conclusiva, que possui procedimentos bem estruturados, que é na questão de hipóteses, questionários, objetivos, e elas são bem claras, tá? A gente precisa entender isso. Também temos dentro dessa pesquisa conclusiva, que pode ser descritiva ou exploratória. Desculpa, ou explicativa, não confundam, tá? A exploratória, onde eu vou explorar, e a explicativa, que é no caso causal, tá? A pesquisa descritiva prevê dados sobre características, como o texto aqui já diz, ó. Ela prevê dados de característica que vai identificar relações variáveis de interferir, sem interferir, desculpa, no fenômeno observado. Então, ela é bem pontual, específica nas suas respostas e nas situações pontuais, tá? A pesquisa também descritiva, ela trabalha com a ferramenta de questionário, como diz aqui, questionários, entrevistas, discussões em grupos, onde essas discussões em grupo tem que ter sempre um intermediário. Então, eu preciso entender que para eu começar a conhecer o mercado de consumidores, eu preciso buscar dentro de alguns relatos, em algumas outras pesquisas, seja elas já secundárias, que já existiam, ou então eu vou buscar umas novas pesquisas que a gente diz no primário, tá? A pesquisa explicativa também, ou causal, ela mede a intensidade do fenômeno ocorrido dentro das suas causas, né? Que a gente pode chamar assim sucessivamente. Ela tem um projeto muito experimental, com o propósito de captar as relações e as causas e efeitos e eliminar as contradições. Então, para que serve ela? Eu simplesmente preciso explicar o que ela pode acontecer ou não, sobre uma determinada situação holística, onde eu preciso eliminar as contradições. O marketing utiliza muito essa pesquisa explicativa, tá? Por quê? Porque ela testa o mercado. Ela vai lá, coloca o produto dentro do mercado e começa a perceber isso, se vai ter uma boa aderência ou não. A gente consegue observar isso muito bem dentro de algumas questões de supermercados, onde você está fazendo a sua compra e lá tem aquele vendedor fazendo com que você experimente determinado produto, tá? A partir disso, a gente vai entrar no estudo de comportamento do consumidor, que é baseado no comportamento de consumo e como o consumidor desempenha isso. Então, existem três funções bem distintas. É quem utiliza, quem paga e quem compra. Então, quem utiliza o produto é um comprador. Quem paga esse produto é um outro consumidor. Quem é o comprador é aquele realmente que vai pagar isso daí. Então, olha aqui as funções bem distintas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Mas, a princípio, como eu vou entender isso? Eu preciso entender da seguinte forma.
O marketing de relacionamento, ele precisa ser muito ativo dentro dessas questões. Ele precisa analisar esse comportamento do consumidor e ele precisa rever as fases, que é a fase de obtenção, a fase que é o início, onde ele compra isso. Ele precisa gerar a fase de consumo, que é quando sobre qual circunstância, esses consumidores utilizaram esse produto, e a parte de eliminação, onde ele vai analisar o ponto fase da vista da ecologia. Hoje a gente tem visto muitas empresas que simplesmente utilizam dessa forma para vender um pouco mais. É o comportamento dele, tá? Se é um copo ecológico, se é algo que está baseado dentro da tecnologia, isso é muito importante para definir a compra ou não de um determinado produto, tá? Com isso, a gente vai utilizar alguns estudos para entender melhor esse comportamento do consumidor. E aí a gente entra dentro dos fatores psicológicos, onde a gente vai falar um pouco de cultura, a gente fala do social, de pessoas e o psicológico mesmo. Então, o fator cultural diz respeito a valores adquiridos, convivido socialmente de determinada região. Então, isso daí é muito importante, porque determinada região acaba tendo um determinado processo. Você vai no sul, as pessoas lá, os consumidores, consomem muito mais chimarrão, consomem muito mais outros processos de alimentíssimos, né? Chega lá, tem um churrasco, é muito bem feito. Então, essas influências da cultura da região, tá? A gente também pode falar também do fator social, onde ele perceberá que envolve grupos de referência, está baseado muito dentro do fator social. Eu convivo com pessoas que têm determinadas ações, que têm determinados consumos informais e não. Então eu preciso entender um pouco sobre esses papéis das posições. Os outros fatores são pessoais. Esses fatores pessoais são características do consumidor possui, ou seja, né, empírica. O que é isso? É dele, de experiência dele, como que ele fez. Então essas experiências são adquiridas ao longo do tempo. Então ele pode comprar ou não, dependendo da situação que foi, da experiência que ocorreu na vida dele ou com aquele determinado consumo. Então a gente fala um pouco sobre a ocupação que ele tem, a gente fala um pouco sobre o estilo de vida, a personalidade, as condições econômicas, a idade, o estado, o ciclo de vida, né, que essa pessoa está passando. Então é muito importante que a gente entenda sobre esses fatores pessoais. E também a gente tem os fatores psicológicos, como aqui disse, né? A motivação, a percepção, as crenças e as atitudes são todos fatores que podem simplesmente psicológicos vão envolver determinadas ações para que o cliente compre, para que esse consumidor volte. Por exemplo, quantas vezes talvez você já não tenha sido motivado a comprar, a satisfazer uma necessidade para comprar algo? Há um desejo. Então, isso é muito interessante. Uma outra questão também é a questão da percepção, que é aquele momento que ocorre um processo de motivação, da necessidade que eu tenho, entendeu? E a experiência que eu adquiro. Então, eu olho para uma determinada coisa, gostei e vou lá simplesmente compro. E a outra é sobre a questão das crenças e atitudes. São as situações baseadas no posicionamento do consumidor de um produto ou serviço, podendo ser positivo ou negativo. Então, é muito importante que você faça essas pesquisas e entenda se aquela compra para o consumidor foi positiva ou negativa. Porque a partir disso, é aquilo que a gente comentou logo ali no slide anterior. O marketing de relacionamento precisa simplesmente colocar isso em movimento. Então, eu preciso entender dessas questões. E a gente fala aqui um pouco sobre o modelo do comportamento do consumidor. A gente tem o estímulo, que a gente fala que são os fatores ambientais, onde a gente fala que o marketing vai causar esse estímulo, que a gente fala de produto, preço, praça e promoção. Aqui nós temos o controle, tá? A gente fala de estímulos ambientais, que é onde a gente fala da economia, onde a gente fala do técnico, político, da cultura, como a gente já falou recentemente. A gente tem as características dos consumidores, que é onde tem as atitudes, as motivações, as percepções, a personalidade, o estilo de vida, que a gente também já comentou. A gente tem um processo de decisão,
que a gente reconhece uma determinada situação ou problema, a gente procura essas informações, a gente avalia as alternativas, a gente tem a questão da decisão de compra e a gente vê o comportamento após essa compra. Porque não adianta nada eu analisar tudo isso e não ver como que o meu cliente ou o meu consumidor vai se comportar de maneira positiva ou negativa a partir desse momento. E a gente tem a resposta do comprador, que é muito importante. A partir desse momento a gente começa a fazer todo esse ciclo de novo, que é a escolha da marca escolhida, né, o comerciante escolhido, o momento da compra, a qualidade da compra. Então tudo isso é muito bem identificado. E eu espero que nessas poucas palavras aqui, nesse pouco estudo, você tenha entendido sobre esse comportamento do consumidor. E até uma próxima.